Olá, tudo bem? Maravilha! Então, nos encontrarmos mais uma vez aqui. Sempre é uma grata satisfação estarmos juntos. E para começarmos, vamos então aos nossos abraços. Gostaria de mandar um abraço então para a Sargento Tânia em Montes Claros. Também mandar um abraço para a senhora Sebastiana. Sebastiana, que hoje mora em Montes Claros, mas ela é lá de Alto Belo, né? Perto de Bocaiúva. Também mandar um abraço para o nosso amigo Alessandro em Montes Claros também, né? Hoje Montes Claros em peso, os nossos amigos. E nesse sentido, para a gente começar a falar aqui, algo que eu penso que é de grande importância para a nossa vida. Olha só, às vezes nós ficamos impacientes em vários momentos, em várias situações. E às vezes não sabemos trabalhar isso, essa nossa impaciência, talvez essa nossa ansiedade em diversas situações. Então é algo que precisamos trabalhar, porque isso com certeza vai, de alguma forma, ou vai nos prejudicar, ou dependendo como nós lidamos com a situação, realmente nós podemos trazer benefícios para nós. E é interessante dizer que o próprio Santo Agostinho já nos dizia que onde não há sabedoria, realmente, na verdade, né, onde não há paciência, não é possível desenvolver sabedoria. Olha só, paciência. Interessante que a própria palavra, nos remete ao entendimento, né? Paz, ciência, né? Para que a gente compreenda que para termos isso, temos que desenvolver algumas habilidades, algumas atitudes, né, algumas decisões em nossa vida. Interessante que quando nós pensamos nessa situação, compreendemos que nós precisamos talvez desenvolver mais atenção, mais foco em algumas situações, talvez nos voltar para o nosso presente, mais do que às vezes o nosso futuro, o nosso passado. Isso, de alguma forma, pode sim nos trazer, né, esse, entre aspas, descontentamento, essa impaciência. E para começarmos a refletir um pouquinho mais sobre isso, é interessante que nós pensemos uma situação. Uma breve história, uma breve parábola aqui. Olha só, interessante que havia um pai que estava com seu filho. Na verdade, esse pai já tinha aí por volta aí dos seus quase 80 anos de idade. O seu filho ali por volta dos 40 e poucos anos. E os dois estavam em um parque na cidade, contemplando a natureza, contemplando tudo ao seu redor. E o filho ali, e os dois sentados no banco, observando tudo que acontecia. O filho estava ali lendo um jornal. Em dado momento, o próprio pai, ele avistou que tinha pousado próximo a ele um passarinho. E então ele voltou-se para o seu filho e perguntou: "O que é aquilo?" O filho olhou, né, estava ali lendo o jornal, olhou imediatamente e falou: "Pai, isso é um pardal." E voltou, né, a sua leitura, o filho voltou à sua leitura e começou ali, né, também a trabalhar o que estava sendo desenvolvido na sua leitura. Daí a pouquinho, poucos segundos, o pai novamente vira para o filho e fala, aponta, né, para o local e fala: "O que é aquilo?" O filho olha de lado mais uma vez e fala: "Pai, é um pardal." E volta-se para a sua leitura, né? Continua essa leitura. O pai ali, tranquilo, olhando para os lados, contemplando tudo. Mais uma vez ele volta e fala: "Olha, o que é aquilo?" O filho mais uma vez fala: "Pai, é um pardal." Não se contentando ali com a resposta e com a forma que o filho estava dizendo, ele pergunta mais uma vez: "O que é aquilo?" E o pardal, ele saía de um lugar para o outro, né? Ia para a árvore, ia para o chão, né? Ia para uma folha.
ali próximo, e ele falou mais uma vez: o que é aquilo? E o filho, impaciente na mesma hora, falou: eu já falei que isso é um pardal, pai. O senhor não está entendendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? O senhor está louco? Não está me ouvindo? E o pai, imediatamente, olha para ele, se levanta e sai, como se fosse em algum lugar ali próximo. E passaram alguns minutos, ele volta e traz com ele um livreto, como se fosse um livretinho, um caderno de anotações, e senta-se novamente com seu filho. Quando ele se senta lá, ele entrega aquele livreto para o filho. Ele tinha já procurado ali algumas páginas e voltou ali numa dessas páginas e entregou para o filho, para que ele olhasse. Aí o filho começou a dar uma olhada, começou a ler, só que ler em silêncio, e ele falou: leia em voz alta. E o filho começou a ler. Dizia, mais ou menos assim: meu filho hoje, meu filho caçula completa hoje 3 anos de idade. Hoje nós fomos passear no parque e então meu filho me fez uma pergunta, várias vezes perguntando sobre o que era aquilo que estava na sua frente. Perguntava o que era aquilo. E, na verdade, o pai olhava para ele e respondia que aquilo era um pardal. E o filho perguntou para o seu pai 21 vezes. E o pai, com toda a sua atenção, com seu carinho, voltava-se para ele e respondeu as 21 vezes com atenção, com carinho, o abraçava. E ele respondia todas as vezes sem demonstrar nenhum tipo de braveza, sem demonstrar estar cansado, sem demonstrar qualquer tipo ali de insensatez. Naquela hora, o filho olhou para o pai como se tivesse arrependido do que tinha falado, do que tinha feito. Abraça o pai, encosta o seu rosto na lateral do rosto do pai e como se começasse a chorar e a se emocionar com aquela situação. Então, dessa história, nós já podemos tirar aqui uma ideia, um sentido de que, olha só quantas vezes nós temos prestado atenção adequada às pessoas que nos amam. Às vezes, você era uma criancinha igual nessa história aí, e seu pai e a sua mãe fizeram tudo por você, deram atenção, responderam as suas perguntas, enquanto você não tinha nem noção das coisas. E quando você nos tornamos adultos, e às vezes os nossos pais, os nossos familiares estão idosos, nós não temos a coragem, a empatia de nos colocar no lugar deles, naquele momento. Quantas vezes nós temos dado atenção às pessoas que nos amam, temos tido paciência com os nossos pais, com os idosos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, essa pessoa já nos ajudou, já esteve conosco em vários momentos difíceis, e às vezes só porque você está ali, naquele momento ali com as suas coisas, você, acabamos não prestando atenção, não tendo a paciência necessária para lidar, para reconhecer, para mostrar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso reconhecimento de gratidão também por essas pessoas. É algo que nós temos que refletir muito, 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 porque um dia nós somos crianças, no outro adolescentes, adultos, e um dia chegamos também à nossa, entre aspas, velhice, nos tornamos idosos, e aí esperamos que alguém cuide ou que alguém dê a atenção necessária a nós. Mas será que lá atrás fomos assim? Será que o que nós queremos ou quisemos para o nosso futuro, nós soubemos lá no início dar, entregar, mostrar?
também aquilo que nós queremos ou não? Simplesmente achamos que ali era o nosso momento, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo e pronto, acabou. Não pensando no futuro naquele momento ou não pensando nas pessoas que amamos. E que em dado momento vai chegar a nossa hora. Às vezes você está aí hoje cheio de energia, cheio de força, né? Mas uma hora nós vamos nos tornar idosos, podemos sim, talvez até um momento de saúde, precisar uns dos outros, ou será que simplesmente nós vamos gritar com aquela pessoa num momento de impaciência, de insensatez, de intranquilidade, só para que nós possamos ficar ali no nosso lugar, sem que tenhamos de dar atenção para aquela pessoa? Algo a refletir, algo que nós temos que incorporar na nossa vida, e com certeza vai fazer diferença. Lá no diz Santo Agostinho, onde não há paciência, não há sabedoria. A sabedoria, como nós falamos, que Rousseau disse também, é difícil desenvolver a paciência, mas o seu resultado é muito gratificante. E às vezes nós podemos desenvolver sabedoria, ou nesse caso, desenvolver a paciência, talvez simplesmente respirando fundo, para que nossos sistemas, todo o nosso corpo entre em equilíbrio, entre em comunhão, para que nós possamos e saibamos pensar melhor, raciocinar melhor sobre uma situação. Talvez simplesmente por não podermos respirar fundo, não parar um momento, não olharmos para aquela situação, a gente acaba dando respostas ríspidas, falando coisas que não deveríamos, sendo que poderíamos pensar um pouquinho, nos colocar no lugar do outro, sabe? Algo interessantíssimo, que talvez muitos de nós não fazemos, em alguns momentos, conversar conosco. Nós mesmos conversarmos conosco. Você conversar consigo. Você conversar com você mesmo. Para que você possa refletir, possa ter uma nova atitude, um novo entendimento da situação e assim, com certeza, temos mais benefícios e buscarmos mais essa inteligibilidade, essa sabedoria do nosso dia a dia. Não é à toa que lá em Provérbios também nos diz justamente isso. Lá em Provérbios 14, 29, nos diz que um homem paciente, ele dá prova de grande entendimento. Mas o homem que é precipitado demonstra imensa insensatez. Então vamos buscar cada vez mais essa clarificação, esse entendimento, essa paciência, buscar cada vez mais essa sabedoria em nossa vida, para que assim possamos viver melhor, estar com os outros de maneira melhor e que aquilo que nós pensamos, fazemos, isso possa sim voltar para nós de forma positiva e reverberar também de forma positiva na vida dos outros. No mais, desejo a você um excelente dia, que Deus te abençoe muito. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia de paciência, um dia de alegria, de contemplação, e você possa aproveitar os momentos ao redor das pessoas que você ama, das pessoas que te amam. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha interessante, que possa talvez trazer um aprendizado, uma experiência positiva, e nos encontramos daqui a alguns dias, se Deus quiser. Então fique com Deus, Deus te abençoe. Tchau, tchau!